TV Câmara, a TV do povo de Natal. Fala galera, muito boa tarde, estamos ao vivo, começando mais um Câmara Esportiva, hoje sexta-feira, como é que você está? Tá tudo bem? Tá tudo beleza? Tá tudo tranquilo? Vamos falar muito sobre futebol, houve a Copa do Brasil, ontem um complemento inclusive das quartas de final da Copa do Brasil, tivemos o Vasco ganhando de virada, o Vasco é o time da virada, eu falei para Pedro Neto ontem que o Vasco ia ganhar de virada e ganhou, ele disse que ia ganhar, né? De virada também seria muita pretensão, mas ganhou. 2-1. E tivemos a derrota do Corinthians, né? Um golzinho salvador ali no final que mantém vivo o Corinthians para essa partida de volta que acontecerá, inclusive, em São Paulo. Vamos falar o que tem para se falar sobre a ABC, sobre a América, enfim, uma sexta-feira onde a gente vai falar bastante sobre futebol, tendo a presença do jornalista Jefferson Bezerra novamente aqui com a gente. Boa tarde, Pedro Neto. Muito boa tarde, Hugo. Boa tarde, Jefferson. Boa tarde a você que está em casa, você que está nos acompanhando. Pois é, Hugo, tivemos ontem os outros dois jogos das quartas de final da Copa do Brasil, né? O Vasco em casa venceu a equipe do Atlético Paranaense, mais uma vez virada, mais uma vez com um gol no finalzinho da partida. E tivemos o Juventude vencendo o Corinthians por 2-1. O Corinthians achou um gol, né? No final da partida, esse gol para o Corinthians foi muito importante, porque agora uma vitória simples, né, por 1-0, 2-1, leva para os pênaltis, se vencer por 2 gols de diferença, o Corinthians passa. Mas acredito eu que a essa altura, Corinthians e Vasco tendo a vantagem no empate, Corinthians e Juventude, Vasco e Juventude tendo a opção do empate, né, lógico, você joga por 2 resultados, mas não significa dizer que já estão dentro. Muito mais fácil hoje para mim está para Atlético e também para Flamengo, que venceram fora de casa. É isso. Boa tarde, Jefferson Bezerra. Boa tarde, Hugo. Boa tarde, Pedro. A você que nos acompanha mais uma vez aqui pelo Câmara Esportiva. Complemento da Copa do Brasil, né? Corinthians é uma equipe que vem oscilando bastante na temporada. Ontem, talvez o torcedor do Corinthians, pelo que vem desempenhando, achou até um bom resultado, né? Achou um gol no final do jogo. E o Juventude vem aí se consagrando como os principais azarões aí do futebol brasileiro, né? Sempre muito difícil jogar lá contra o Juventude e bater a equipe de Caxias do Sul. Pois é, como diria o Chaves, né? Não era quem era, Chiquinho que falava isso. Mas enfim, começando com o Vasco. O Atlético Paranaense saiu na frente, Pedro Neto. E aí o torcedor pensou, será que a gente vai repetir o que aconteceu no final de semana e vamos virar também? E não é que virou do mesmo jeito, ou seja, o mesmo desfecho aconteceu ontem em São Januário. Olha, Hugo, eu tenho batido nessa tecla aqui, a torcida do Vasco ela tem feito, a do América tem feito, rapaz, é incrível. Os momentos mais difíceis do Vasco, a torcida está ali, chega junto. São Januário sempre lotado, né, o tempo inteiro, é igualzinho como a torcida do América vem fazendo aí ao longo desses últimos anos na Série D. O Vasco agora em dezembro deixa de jogar em São Januário, né, uma reforma gigantesca. O Vasco vai gastar 550 milhões de reais na reforma de São Januário, 48 mil lugares, para quem conhece ali o acesso no caso, né, fica bem complicado, mas ao mesmo tempo é a casa do Vasco há muitos anos, desde 46, então o Vasco se sente em casa. E no meu entendimento, o time do Vasco tem muito que melhorar ainda. Para mim o Vasco já está chegando muito longe até, se ficar entre os 4, confesso a você que será uma grande surpresa para mim, porque vejo clubes bem melhores, elencos bem melhores, que ficaram pelo meio do caminho. Os casos do Fluminense, do próprio Palmeiras, Botafogo, né, que são clubes indiscutivelmente hoje, são equipes hoje indiscutivelmente, que têm elencos bem superiores ao Vasco da Gama, ao Juventude, ao Corinthians, mas que às vezes pelo cruzamento de um contra o outro ficaram fora. Mas vamos ver. Torcer agora para que o Vasco possa, fora de casa contra o Atlético Paranaense, fazer bonito. E o Corinthians também, né, com o apoio do seu torcedor, acredito eu que será o grande diferencial, será justamente o torcedor corintiano nessa partida contra o Juventude. Agora, essas competições, né, que são copas, que existe o sorteio, você não gosta muito de mencionar o fator sorte Não. dentro de campo. Não.
Mas quando a gente fala de sorteio, o fator sorte Aí é outra entra. coisa. Sorteio Você é pode outra pegar um coisa. chaveamento mais Pode. tranquilo, né? Palmeiras, Botafogo pegaram 2 chaveamentos bem complicados. O Palmeiras, Né? por exemplo, Jefferson, Pegou seu Palmeiras isso. esse ano, que azar do Palmeiras, Exatamente. né? Porque Pegou na Libertadores Botafogo, Copa do Brasil, Exato. Flamengo. Né? Agora, no sorteio, aí é sorte mesmo. Né? Agora, dentro de campo, não. Dentro de campo não existe sorte, existe competência. Não, concordo, Tá? concordo. Competência e incompetência. Agora, fora de campo, na hora que você bota a bolinha ali, a não ser quando a bolinha é viciada, né? Aquela que você tira, viu, gente? Você já sabe que ela vai pesar um pouquinho mais. Viu? Porque, por exemplo, vamos lá, o Vasco, quando ganhou a Copa do Brasil em 2011, ele decidiu o campeonato contra o Coritiba, lá no Couto que Pereira. não era, eu não me recordo muito bem Mas- a caminhada do Vasco. Mas o Coritiba tinha um bom time naquela Tinha, época. mas- Marcelo Oliveira havia montado uma equipe que depois o Cruzeiro pegaria os principais jogadores Verdade. e se Eu transformava lembro que no foi até no bicampeão Couto brasileiro. Pereira o último jogo. Foi 3-2, se eu não me engano. O jogo saiu 3-2. O Curitiba reagiu, mas não Tava conseguiu. 3-1 pro Vasco, finalzinho o Curitiba fez um gol, alguma coisa assim. Mas eu não me recordo da caminhada do Vasco naquela competição. Se chegou a pegar uma equipe grandiosa e Hugo, tal. era bem diferente. Antigamente, você vai lembrar, Jefferson também, os grandes clubes participavam desde o início. Então, muitos já na primeira fase, segunda fase, ficavam pelo meio do caminho. Hoje, não. Hoje tem essa história, quem está disputando Libertadores só entra lá na frente, quem está disputando Sul-Americana só entra lá na frente. Então, tudo isso aí ajuda os grandes clubes, né, a chegarem um pouco mais longe. Antigamente não, nós vimos o Ituano ser campeão, Santo André ser campeão, Juventude ser campeão, em cima de Botafogo, Fluminense, Flamengo, dentro do Maracanã. Porque, Paulista, concordo. Jundiaí. Paulista, Jundiaí, né? Porque, vamos lá, neste ano, o Flamengo, o Palmeiras e agora surge o Botafogo como os 3 principais times deste ano. E o Vasco caiu de um lado aí que ele pode chegar na final sem pegar nenhum dos 3. Então, Pode. isso é bacana, né? É uma sorte para o Vasco. Sorte grande, né? Porque não há o cruzamento, né? Tanto é que Só como na eu falei, final com o só na Flamengo. final. Tanto é que, como eu falei, o Palmeiras, por exemplo, ficou fora de 2 competições porque encarou 2 grandes clubes, né? 2 grandes equipes hoje, Botafogo e Flamengo. E olha que o Palmeiras fez 2 grandes jogos contra o Botafogo, perdeu a primeira, venceu a segunda, mas acabou sendo desclassificado, a história do gol fora. E contra o Flamengo a mesma coisa. Então o Palmeiras é que poderia estar hoje aí disputando a Copa do Brasil. O Botafogo é a mesma coisa, entendeu? Então tem muito isso, Hugo, tem muito isso. Mas eu confesso a você que hoje eu vejo 3 clubes, né, no futebol brasileiro com elencos que tranquilamente têm condições de chegar a qualquer título. Flamengo continua para mim sendo o clube com o melhor elenco, indiscutivelmente. O Botafogo, que contratou esse ano pontualmente, não aleatoriamente. Você até me passou ontem, está trazendo aí o Andrielso de volta, né? Caso se confirme, sem dúvida nenhuma será uma grande contratação. E correndo um pouquinho por fora o Fluminense, que embora tenha jogadores veteranos, mas deu uma mesclada com jovens jogadores e está conseguindo se reerguer novamente, além do Palmeiras. Pronto, o Fluminense, outro que caiu, também já não está no caminho do Vasco. Exatamente, Isso é perdeu com bacana. Juventude. Pois é, e o Palmeiras, que muita gente, Jefferson, você está de verde aí, então nada melhor do que falar do Palmeiras. Inclusive você tem um carinho pelo palestra da Itália. O Palmeiras que teve esse azar que a gente falou. Flamengo, pega também o Botafogo, mas está vivo no Campeonato Brasileiro. E eu não vejo como uma terra arrasada, como o Pedro bem disse. Seria natural o Palmeiras cair para o Flamengo e para o Botafogo, como ganhar também. Foi por um detalhe. Os jogos de competições de mata-mata são decididos nos detalhes, né? Como a gente já falou aqui, vocês analisaram bem, várias equipes consideradas favoritas ficaram pelo caminho, mas porque perderam seus jogos nos detalhes, né? O Palmeiras fez 2 grandes jogos contra o seu Botafogo, né? Principalmente o segundo tentou reagir um pouco tarde, mas dentro do aspecto conseguiu ainda, né? Fazer 2 gols, fez um terceiro, foi anulado pelo VAR. Contra o Flamengo, o segundo jogo da volta, esse sim eu acho que o Palmeiras fez um grande jogo, praticamente a equipe do Flamengo não jogou. Faltou o principal, foi o gol, mas eu acho que o Palmeiras fez um grande jogo. Sobre o Brasileirão, o Palmeiras tenta, estava até falando para Pedro aqui nos bastidores, tentar uma retomada, né? Fazer o que fez nos 2 últimos campeonatos brasileiros, né? Decidiu o campeonato principalmente do ano passado, nas últimas 7 rodadas, né? Tentar se inspirar nessas arrancadas aí. E já vai ter um duelo difícil agora, domingo contra o Atlético Paranaense, que não vem bem, perdeu 2 jogos para o Vasco de virada, mas o jogo é lá na Arena da Baixada, lá é sempre difícil jogar contra o Atlético Paranaense. E o Palmeiras é isso, tenta
aí buscar forças para tentar dar alegria, uma última alegria para o seu torcedor, que é o título brasileiro, que continua na briga. Sobre o Botafogo, até semana passada o Botafogo era a equipe que mais investiu no futebol brasileiro, com 350 milhões. Só que essa semana o Flamengo acertou a contratação do Alcaraz, um meio argentino. E agora do Gonzalo Plata, foi anunciado agora há pouco tempo. E só o Alcaraz foi 120 milhões, então isso já equiparou ali ao gasto do Botafogo, então as duas equipes duelando também ali no... Eu não estou entendendo, porque o presidente do Flamengo, semana passada, veio Reclamou, para as redes né? sociais que precisava haver um fair play financeiro, porque o Botafogo está gastando muito. Como é que o Flamengo está contratando? Não era para contratar ninguém, então. Porque nenhum clube nos últimos 5 anos contratou mais do que o Flamengo. O Palmeiras vendeu mais. Agora, contratar, nenhum clube contratou como o Flamengo. E ele está reclamando porque os resultados estão aparecendo, não com título, o Botafogo. Aparecendo para o Botafogo. É, você para o quer dizer, Botafogo. né? Ele não, os resultados para o Botafogo estão aparecendo, ainda não com título, mas pode ser que apareça, né? E aí, como os resultados estão aparecendo, ele está incomodado. Agora, o Jefferson falou do Palmeiras, Jefferson, sobre o seu Palmeiras, você falou do seu Botafogo, e aqui o seu Vasco. Meu Vasco. Ex-Vasco. Quando for campeão, eu quero ver se ainda é ex. Viu? Continua sendo ex-Vasco. Campeão da Copa do Brasil, bicampeão. Diógenes é que diz, não existe ex, eu digo existe, Diógenes. Eu sou. O Palmeiras, Jefferson, no ano passado, teve um Endrick inspirado, querendo aparecer para o cenário do futebol, inclusive se destacando em vários jogos, a começar por aquele 4-3 contra o Botafogo, que ele fez 2 gols, enfim, acabou com a partida no segundo tempo. Esse ano não tem mais o Endrick. Você tem ali um jogador de área que é muito bom no jogo aéreo, mas está distante, no meu entendimento, do Endrick, que é o Flaco. E pela ponta direita, o menino que é o Estevão. O Gustavo Gomes, por exemplo, me parece que caiu muito, né? Caiu muito. E aí? Eu acho que o Estevão pode ser esse cara, né? Aliás, está sendo esse cara, né? É o principal jogador do clube na temporada, um garoto de 17 anos, né? Repete um pouco a história do Endrick, né? Apesar de serem funções diferentes, né? O Endrick é aquele cara mais fixo ali na área, flutuando, e o Estevão se encaixou ali na ponta direita, apesar dele surgir na base não como ponta direita, né? Ser aquele meia que vem com aquela bola de trás, em velocidade. Por dentro, é? Por dentro. E o Abel acabou achando essa função para ele, né? Na ponta direita, e tem dado certo. É um jogador de extrema qualidade, né? Muito acima da média pela idade, né? Pelo que ele desempenha, né? Parece que a bola gruda no pé dele e nenhum jogador consegue tomar a bola. O Palmeiras pode tentar com isso, né? Fez algumas contratações pontuais, né? Trouxe o Felipe Anderson, ex-Santos, estava lá na Europa há mais de 11 anos. Trouxe o Maurício, ex-internacional, que vem fazendo bons jogos, né? O Rafael Veiga também oscila bastante durante os jogos, né? Tem jogos que não joga bem. E você citou bem a queda de rendimento do Gustavo Gomes, né? Quem é torcedor do Palmeiras sabe, quem acompanha os jogos sabe. O Gustavo Gomes falhou no primeiro jogo do ano passado contra o Boca Juniors, ou no segundo jogo contra o Boca Juniors em casa. O primeiro gol foi uma falha ridícula dele, né? Ele entregou a bola para o Merentiel, que tinha sido dispensado pelo Palmeiras. O Merentiel tocou para o Cavani, abriu o placar 1-0. E o Gustavo Gomes tem falhado, principalmente agora nesse ano também, né? Um jogador que a gente não sabe o que acontece. Lá na seleção do Paraguai ele é reserva. Copa América ele foi reserva na seleção paraguaia. Se não me engano, contra o Flamengo, naquele 2-0, eu não sei se foi ele. Foi um zagueiro lá que entregou a bola também. Foi ele também. E contra o Botafogo errou a antecipação. E aí deu o bota errado, né? Deu bota errado. Agora, no meu entendimento, ainda tem muito crédito, viu, amigo? Porque aquele cara, nos últimos 4 anos, jogou no Palmeiras. É doido. Ele me lembra muito o Gamarra no auge no Corinthians. Tá? Não o Gamarra que foi para o Flamengo, o Gamarra que foi para o Palmeiras, mas o Gamarra do Corinthians. Ele me lembra muito o Gamarra. É um líder, né? O cara é um líder. Combativo, não perdia uma bola, não fazia uma falta. O Gustavo é um pouco mais violento, né? O Gamarra não. O Gamarra não fazia uma falta em ninguém, cara. Era incrível, ele tinha uma antecipação assim espetacular. Então o Gustavo, ele no meu entendimento, ele tem muito crédito no Palmeiras. E por falar em futebol brasileiro, a gente já tinha destacado, ressaltado um número maior de atletas que atuam no futebol brasileiro convocados pelo Dorival Júnior. Tivemos mais um. Com a lesão do Ian Couto, lateral direito, vem para repor essa lesão o William do Cruzeiro, lateral direito do Cruzeiro,
O William está se destacando. Merecida, Pedro, a convocação? Merecido, até demais. O Cruzeiro hoje tem 2 jogadores que chamam muita atenção. É o William e o Matheus, né? O Matheus eu não conhecia, só lembro dele de uma partida que ele fez, se não me engano, contra o Flamengo, né? Pela Campeonato Mundial, ele jogando pelo Clube da Arábia. Mas, cara, Al Hilal, né? Al Hilal. Mas o cara joga, o cara é muito bom, canhoto, muito bom. E o William é um ala, né? Na concepção da palavra. Ele é um ala, mas aquele ala assim, que joga lá dentro mesmo, em cima do lateral esquerdo e tem uma velocidade incrível. E tem habilidade também. Muita, é isso que eu digo, muita. No meu entendimento, sem dúvida nenhuma, a alteração, a substituição, no caso, muito boa, já que o William Couto não pode, né, participar, então vai o William, que para mim é hoje o jogador de destaque, repito, junto com o Matheus no Cruzeiro. As laterais da seleção que a gente bate bastante, né, Pedro? Jefferson concorda, Pedro? Jefferson? Os laterais estão muito abaixo do que já tivemos em anos anteriores? Sim, o Danilo está muito mal, né? O Danilo está mal desde a última Copa do Mundo, né? Foi titular agora. Quando é que o Danilo teve bem, pelo amor de Deus? Teve agora a Copa América, é o capitão da seleção, nunca vi um capitão tão, desculpe aqui a palavra, né? Com todo respeito a ele, muito fraco, né? Muito fraco. Mas o Ian Couto já vinha pedindo passagem há muito tempo, né? Um jogador jovem, né? Aquele lateral moderno, aquele lateral que ataca, que cruza. Né? Parece que é difícil hoje encontrar um lateral que saiba cruzar uma bola no futebol brasileiro. E o William foi muito merecido, né? Eu falo muito do Mike também. Eu falo muito do Mike do Palmeiras, mas o Mike vem sofrendo com lesões, né? Tá lesionado. Era outro jogador também que eu gostaria de ver na seleção, mas o William foi bem merecido a convocação. Não é aquele segundo zagueiro pelo lado esquerdo, pelo amor de Deus. Tem um que você gosta muito, né? O Gabriel. Eu sei lá o nome daquele cara. O Gabriel é reserva, né? Não, o do Arsenal. O Beraldo. Marquinhos? Não, o do Arsenal. É um grandalhão, rapaz, um grandão. Ele não faz um giro, ele faz um giro. Bremer, não. Gabriel Magalhães? Gabriel Magalhães. Pedro adora o Gabriel Magalhães. O cara faz um giro, é uma dificuldade para dar um giro no corpo, que pelo amor de Deus. O gol da Argentina foi em cima dele. Nós temos aqui o menino do Flamengo, o Fabrício Bruno. Muito bom. É infinitamente mais jogador muito do que mais. ele. E foi bem. O Fabrício Bruno foi testado contra a Inglaterra e contra a Espanha e não comprometeu. Por isso que eu digo. E não foi convocado para a Copa América. Não foi, é isso que eu digo. Não consigo entender. Ninguém tira da minha cabeça. Quem convoca, na realidade, não é o técnico da seleção. Quem convoca são os empresários, cara. São eles quem ditam, quem eles querem, quem eles não querem. Cara. Agora, vamos lá. A gente está falando aqui da escassez de laterais de qualidade. Você citou o Ian Couto. Eu concordo que ofensivamente é muito bom. O William também ofensivamente é bom. Mas defensivamente, me parece que não são tão confiáveis assim. Vai depender do sistema de jogo do Brasil. Aí é disso que eu falo. Quando o Brasil foi campeão em 2002, pela última vez, o esquema era com 3 zagueiros. Né? Será que não é hora de tentar uma mudança de esquema? Que o Brasil só joga com o mesmo esquema. Um ponta de um lado, outro ponta do outro lado, centroavante, e aí um falso 10, que às vezes que é o Neymar, geralmente, que joga ali. E aí, Pedro, valeria a pena tentar um novo esquema? Claro, é óbvio, lógico. Tá? O problema todo é o seguinte, o técnico que está lá tem esse interesse, você bem disse, na Copa de 2002, o Edmilson era esse terceiro zagueiro, né? E um detalhe, você tinha um Cafu de um lado, um Roberto Carlos do outro, mas você tinha 2 cães de guarda ali, né, que era Kleberson e Gilberto Silva, que davam uma tranquilidade muito grande, tanto ao Cafu como ao Roberto Carlos. Além do terceiro zagueiro, Edmilson, que saía pelo lado e saía pelo outro. Então, quer dizer, poderia ser mudado isso aí. O problema é se o técnico Dorival Júnior, né, tem esse interesse, ou se os empresários que convocam hoje em dia têm esse interesse em colocar alguém que não seja deles. Eu não acredito que o Dorival e a comissão dele não estejam assistindo a Premier League, né? Você tem no Nottingham Forest, por exemplo, o Murilo ex-Corinthians, que é um baita no zagueiro. Ele é muito mais zagueiro do que o Gabriel Magalhães. O Murilo do Palmeiras que caiu, né? Deu uma baixa. Você tinha o Danilo, o volante, que se lesionou agora, o Nottingham, comendo a bola no Nottingham Forest, estava cotado para o Manchester United, mas ia buscar ele no Forest. Não é Paquetá. Mas se lesionou e a gente não consegue. Por que esses caras não têm Mas é o que eu digo, é porque na realidade, ninguém me tira da cabeça. Para mim, são os empresários quem convocam, são eles quem dizem, eu tenho interesse em Hugo, leva Hugo, sabe? Porque não tem outra explicação, cara. Veja agora o cara do Porto lá, o Evanilson, isso aí. Foi vendido, né? Não sei para quem. Veja só, é muita coincidência, né? O Evanilson nunca ter sido convocado, foi convocado,
logo depois ele é negociado. É porque é uma vitrine, né? uma É um vitrine, atestado para o mercado. Isso aí. Pô, o cara é convocado, então o cara tem qualidade. Os times olham para isso. Eu sempre dou o né? exemplo aqui, cara. Atrai os times. Vocês vão lembrar, um jogador chamado Evanilson, do América Mineiro. Esse cara era lateral do América Mineiro e nunca foi jogador de chamar atenção nem coisa nenhuma. Luxemburgo o levou para o Cruzeiro e logo depois Luxemburgo assumiu a seleção brasileira, o convocou, ele saiu do Cruzeiro. Ele foi comprado a dinheiro de hoje por 5 milhões de reais, foi vendido por 20 milhões, né, para o Bayer, se eu não me engano, Bayer Leverkusen, né? Então, quer dizer, tem muito isso, cara. Infelizmente, nós sabemos que isso existe muito, até demais. O Edmilson está falando aqui, ele não gosta do Neymar. Verdade, Pedro, quem convoca são os empresários, por isso até hoje o Neymar é convocado. O Edmilson já deixando claro que não gosta do Neymar. Tem uma parte da torcida brasileira que, apesar de reconhecer que o Neymar é habilidoso e tudo mais, enxerga o Neymar como aquele jogador que prende a bola, que chama muito para ele o jogo e que coletivamente não acrescenta. Não é né? um que prenda a bola, ele sabe prender a bola. O problema é que Neymar, muitas vezes, é aquele drible, né, Jefferson, improdutivo, cara. Aquele drible lá na zaga, aquele drible pro lado, na vertical, nem sempre, às vezes no horizontal, desnecessário, sabe? O Neymar, dentro de campo, se ele quiser jogar do meio para frente, para mim é um dos jogadores mais habilidosos do mundo, indiscutivelmente. Agora, é um cara que, primeiro, você tem que jogar em função dele, tá? A equipe joga em função do Neymar. Quando ele não está em campo, hoje você tem um Rodrigo, você tem o Vinícius, você tem outros jogadores que a bola passa por eles. O Neymar, todo mundo tem que tocar a bola nele. É impressionante isso. Guardadas as devidas proporções, será que a gente não viu algo semelhante nessa final olímpica feminina, com o Brasil jogando muito bem, apesar da Espanha, dos Estados Unidos ter feito ali o gol? E quando a Marta entrou, me parece que o Brasil caiu, porque era o tempo todo as jogadoras tocando a bola para Marta, afunilando o jogo em Marta. É normal. Será que naturalmente jogadores com qualidade, quando entra uma estrela, quando entra um medalhão, ou uma medalhão no caso da Marta, os companheiros, as companheiras tentam passar muito a bola? Tem muito isso. Aquela história, dá nela que ela sabe o que faz, ou dá nele que ele sabe o que faz. Aí se exime, né? É lógico, pô. Quando muitas vezes você sabe que um outro jogador pode decidir. Por exemplo, como o Jefferson falou, o Estevão. Cara, o Estevão para mim é um jogador que tem tudo, mas tudo mesmo para daqui a 2 anos estar disputando bola de ouro, tá? Se não mudar, né, que eu não acredito que mude, é um jogador extremamente habilidoso, jogador que joga na vertical o tempo inteiro. Arrancadas, insinuante, bola cara, sabe, coladinha no pé. Ele me lembra muito o Luiz Henrique do Botafogo, né? Só que para mim ele ainda é mais habilidoso do que o Luiz Henrique. Eu acho ele mais rápido, eu acho o Luiz Henrique mais veloz em espaço longo. Isso. Em espaço curto ele é mais habilidoso. Ele Mais cola, mágico, né? ele cola a bola no pé, literalmente. Então eu gosto muito disso, sabe? O problema todo é como eu estou dizendo a vocês, interessa a alguém de repente. Ele já foi vendido para o Chelsea, né? 30 milhões de euros. 60 milhões, né? 30 foi quem? Foi o Hendrick, né? O Hendrick foi 35 fixo e metas. E 25 de metas. Mas é aquela coisa, amigo velho. Luiz Henrique é um jogador que tem, sabe, veio de graça do Cruzeiro. O Palmeiras pegou ele de graça do Cruzeiro, com 16 anos de idade. Então, quer dizer, um jogador que, no meu entendimento, se você der uma continuidade a ele, ele tem tudo para se tornar um dos melhores jogadores do mundo. Olha, o Edmilson também falou, ontem ele tinha deixado essa mensagem, pediu para repetir, porque realmente foi muito corrido, falando da SAF, que no entendimento dele, essa SAF deveria deixar o América, porque esse pessoal do Sul veio aqui para nos usurpar, porque ele é americano. Mas não é assim tão fácil, né, Hugo? Nós sabemos que isso existe um contrato, esse contrato ele está em vigor, né? E é um pouco diferente do Vasco da Gama, por exemplo, porque a SAF do Vasco, a 777, que poderia também ser chamada de 171, não tem diferença nenhuma, né? A do Vasco, a 777, ela tem outros clubes espalhados pelo mundo e tem tido problemas, né? Inclusive teve um time da Bélgica que a torcida não deixou. Isso tem uns 3 meses, eu acho que Jefferson lembra disso. A torcida não deixou o time entrar em campo porque eles prometeram contratar um monte de jogadores, não contrataram, e a torcida ficou na frente lá do CT e os jogadores não puderam ir para o campo, né, por causa disso. E outros clubes que eles têm espalhado pelo mundo, que também não vem bem, tanto é que eles tentaram entrar na Inglaterra, no futebol inglês, a Liga Inglesa proibiu, não aceitou. Então a do América é uma SAF que, no meu entendimento, começou errado,
Já disse aqui, dou a cara para bater todo dia, não tenho nenhum problema em dizer isso, porque eu sempre fui contrário à forma como foi feita, a sodada, sabe, aquela coisa desesperadora, tem que ser. Empurrada goela abaixo. Cara, goela abaixo, não é assim. Mas acredito eu que o Conselho Deliberativo da América pode sim tomar as providências caso entendam que se faz necessário a América continuar novamente sua vida sozinho. Olha, Jefferson, o José Lindenberg, ele mandou uma mensagem aqui, eu não compreendi muito bem, tá? Mas vou descrever do jeito que você escreveu, viu, Lindenberg? Boa tarde, Lindenberg. O Palmeiras não tem esses atacantes. Vá, a arbitragem é CBF. Não entendi muito bem como que está escrito assim. Acho que estava almoçando, enfim. Não tem esses atacantes todos. O VAR, acho que ele quis dizer o do VAR, né? O VAR prejudicou já o Palmeiras, né? Entre aspas, né? Porque o VAR, graças ao VAR que foi acionado contra o Botafogo se classificou. Se não tivesse o VAR, o jogo ia para os pênaltis. E o Palmeiras fez 2 gols, ou 3, contra o Flamengo, e o VAR, por conta da unha do dedão do jogador, anulou o gol. E aí? Vai existir erros para todos os times, né? A arbitragem brasileira não é de hoje que ela é ineficiente, é ineficaz, é ruim, é fraca. A gente já discute isso há muito tempo. Então vai acontecer com o Palmeiras, vai acontecer com o Botafogo, com o Flamengo. Cabe aos dirigentes esportivos, né, aos cartolas, se reunirem e tentarem, junto com a CBF, tentar de alguma forma melhorar a arbitragem no Brasil. Uma coisa que eu não entendo, pode concluir, desculpa, Jefferson. Não, pode perguntar. Não, então, eu não entendo, eu estava analisando aqui os atacantes do Palmeiras, né, porque ele deu para entender que ele criticou ali os atacantes. Quais são esses atacantes? Realmente o Estevão é um jogadoraço. Mas, por exemplo, eu gosto do Dudu, eu sei que ele está voltando de lesão, um longo período de inatividade, mas eu considero o Dudu mais jogador do que o Lázaro. Não que eu considere o Lázaro ruim, é um jovem, mas o Dudu me parece que é mais jogador. O Dudu se lesionou, né? E está abaixo do Lázaro na escala. O Dudu nem relacionado está sendo. Né? Poxa. O Dudu se lesionou, né? Teve os dois ligamentos rompidos, então quase um ano parado, tentou voltar. Quando voltou, teve um imbróglio com o Cruzeiro, né? Aceitou ir para o Cruzeiro anunciou a contratação dele, depois os torcedores foram lá, desfizeram a cabeça dele, ele recuou. Então já houve aí uma quebra de consideração, digamos assim, da parte do Dudu, né, com relação ao Palmeiras, com relação aos torcedores do Palmeiras. E o Dudu teve uma pequena lesão nos últimos 20 dias, uma lesão muscular, só que ele está recuperado. Essa é a informação até de bastidores. E ele não vem sendo relacionado. Abel prefere o Lázaro. O Flaco é um jogador que por cima ele é muito bom, mas por baixo tem alguma limitação. Você tem o Rony, né? O Rony é um jogador, na minha concepção, um bom jogador, que já fez muito pelo Palmeiras, mas ainda é criticado por alguns torcedores do Palmeiras e eu não consigo entender por qual motivo. Ele é um batalhador, o Rony, né? São situações bem diferentes, né, na realidade. Lázaro é um jogador que é diferente, o estilo de jogo dele do aquele jogador que joga aberto pelos lados do campo e muito rápido, né? Se assemelha muito ao Rony. Eu concordo com o Jefferson, não entendo porque o Rony é tão criticado pela torcida. Porque é um jogador que sempre que entra muito bem, né? O Flaco é um outro estilo de jogo, ele é muito bom na bola aérea, tá? Mas no chão ele tem muita dificuldade. Dificuldade. Tá? É igual o Veguete do Vasco. O Veguete, quando sai da área, a bola bate nele, né? Então, quer dizer, o Veguete é um jogador no alto, ele é muito bom. Agora, meu irmão, tirou ele da área, ela bate nele e volta mais um zagueiro. Então, o Dudu, ele depois que teve aquela lesão, né, que ele sofreu há aproximadamente um ano, ele não voltou mais. E quando voltou, não voltou bem, aí se contundiu novamente e tudo. E, ao que me parece, sabe, não existe mais aquele amor, aquele carinho do técnico e da presidente do Palmeiras com o Dudu. Existe por parte da torcida, não da presidência do Palmeiras, tanto é que a Leila adorou quando ele disse que ia para o Cruzeiro. O grande erro foi o Cruzeiro ter anunciado antes, né? Ele assinava. E aí ficou uma situação desconfortável, Total, porque a torcida pressionou e foi inclusive a casa dele, né? E ele teve que recuar, né, Jefferson? Isso, exatamente. Para finalizar, e o Felipe Anderson, que é bom jogador, eu tenho a impressão que está se adaptando. Está se adaptando. Fez gol na última partida, né? Ele até falou essa semana que está conseguindo se sentir 100%, está se readaptando agora. É um jogador que pode ajudar o Palmeiras, né? Assim como o Maurício, né? Nessa oscilação do Rafael Veiga, né? Rafael Veiga teve algumas propostas aí no início do ano, sondagens agora no meio do ano para sair, mas o Palmeiras, nesse momento, não pretende liberar.
Valeu. Bom, chegando no final, o Cláudio da padaria, viu? Cláudio, Também está na abraço sintonia pro por aqui. Vou mandar um alô para a pelada do sábado no Campo do Cajueiro, Nova Natal, organização Luiz Carlos, Gilberto e Marreta, a melhor de Natal. Um alô pro Nego Paredão, pro Nito Macumba e o Galinha Fofoqueira, essas resenhas que o Igor manda, viu? Manda um alô para Edileuza Pereira, lá de Janeiro, que não perde nenhum programa nosso, viu? Edileuza Pereira, grande abraço para ti, minha gente. Ótimo final de semana para você. Valeu, Jefferson. Obrigado por ter vindo. Toda sexta a gente tem esse programa especial com a tua Sempre uma participação. satisfação estar aqui com vocês, dizer que é só chamar que eu estaria aqui com vocês. É isso. Valeu, Pedrão. Um ótimo fim de semana. Tudo de melhor. Para todos nós, para você, para o Jeff, pro Jeanzinho ali que está torcendo pro Botafogo, a BC amanhã, dele só né? joga o ano que vem agora. Mas o Botafogo aqui, o seu também, né? O É. Botafogo seu, de Jean, estão aqui firme e forte. Tem um jogo muito difícil contra o Fortaleza, né? Acredito eu que o Fortaleza vence e vai abrir aí, mas o jogo é no Rio de Janeiro e vejo o Botafogo como favorito. É, um receio aí é o contra-ataque do Fortaleza, o time encaixado. Mas vou te dizer uma coisa, eu sou botafoguense, mas se acontecer uma surpresa e um time nordestino como o Fortaleza ganhar o brasileiro, eu ficaria muito É feliz. verdade, tem nada de errado nisso não, nada de errado. Pois é, valeu Pedrão, valeu Jefferson, muito obrigado para você que está em casa sempre acompanhando o Câmara Esportivo, um ótimo final de semana e na segunda-feira a gente está aqui pontualmente, a partir de 1h20 da tarde, até lá.